Prezados professores, este vídeo foi produzido com a intenção de possibilitar momentos para o estudo dos materiais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, destinado aos professores da educação infantil. Para tanto, está organizado a partir de uma leitura crítica dos cadernos 1, 2 e 3, os quais se organizam em 3 unidades cada. A opção pelo olhar crítico do material foi identificada como pertinente, visto que esse trabalha com fundamentações que não se relacionam às elegidas por nossa rede de ensino. Por isso, selecionamos pontos que consideramos convergentes à perspectiva adotada pela Secretaria Municipal de Educação, Psicologia Histórico-Cultural, considerando a situação oportuna para alinharmos nossas concepções enquanto rede e para ampliarmos a possibilidade de olharmos as diferentes vertentes, sabendo identificar em qual delas a nossa rede tem norteado os trabalhos pedagógicos. Na sequência, apresentamos considerações sobre cada caderno. Bom estudo! Ser criança na educação infantil, infância e linguagem, caderno 2. Neste caderno, abordaremos a temática infância, linguagem e cultura. Na unidade 1, Infância e Linguagem, esperamos que você compreenda o quanto afeto e conhecimento se entrecruzam e determinam a qualidade das relações estabelecidas das crianças entre si e delas com os adultos, professores e educadores, elementos fundamentais para o desenvolvimento da linguagem. Na unidade 2, Infância e Produção Cultural, o convite é para pensar sobre os usos que as crianças fazem da produção cultural. Na unidade 3, Desenvolvimento Cultural da Criança, vamos refletir sobre como as crianças apropriam-se da cultura no mundo contemporâneo, atribuem significados a esse mundo e constroem uma cultura específica. Algumas questões para reflexão. O que é linguagem? Como linguagem e infância estão entrelaçadas? Para respondermos a estas questões, se faz necessário pensar sobre compreender o papel dos adultos na constituição da subjetividade infantil e refletir criticamente sobre a responsabilidade dos adultos ao exercer a docência na educação infantil. As respostas para tais indagações são amplas. Entretanto, nos deteremos em alguns pontos em que há convergência com a psicologia histórico-cultural. Klein sinaliza uma afirmação da natureza histórica e social da linguagem. Efetivamente, para a autora, a linguagem invenção humana nasce da necessidade que os homens sentiram de, no processo de trabalho, comunicarem-se entre si, pois, para estabelecerem relações de intercâmbio ou cooperação exigidas pelo processo de produção da existência, impõe-se-lhes a necessidade de comunicar-se. Em decorrência desta necessidade, produzem a linguagem. Nesta abordagem, propomos o exercício de retomarmos a introdução do currículo de educação infantil da rede municipal no que tange à periodização do desenvolvimento infantil. Enfatizamos a necessidade de domínio por parte dos docentes de tais conhecimentos para a realização de ações pedagógicas coerentes com cada fase ou período da infância. Ações essas que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento do estudante. É na infância que se constitui a necessidade de linguagem e que, para penetrar na corrente viva da língua, a criança precisa transformar os gestos sonoros em signos linguísticos. Desde muito cedo, a criança busca estabelecer relações e se comunicar com o mundo físico e social. É na fala da criança que observamos os gestos sonoros se emancipar do gesto manual, assumindo aos poucos uma posição predominante no uso da palavra plena. A criança, portanto, é compreendida como um ser em construção, em processo de humanização, pois a natureza humana é fruto de nossa história social e não de processos psicogenéticos, ou seja, ele não está dado no ato do nascimento biológico. Apropriar-se da cultura acumulada pela humanidade é um passo fundamental para a criança tornar-se humana, para seu nascimento como ser social, como ser humano. Arce, 2010.
caderno aborda o tema Infância e Linguagem na perspectiva de Vygotsky e a relação entre pensamento e linguagem. Vygotsky, ao estudar a relação do pensamento com a palavra, assevera que o pensamento tem sua própria estrutura e que a transição dele para a fala não é algo que ocorre facilmente. Na compreensão de que a linguagem humana é o único sistema de signos composto de elementos denominados fonemas, sons que são transformados posteriormente em palavras, ou seja, signos linguísticos. Vale ressaltar que os signos linguísticos só ganham sentido no contexto de uso de uma determinada língua. Na passagem dos sons de uma língua, transformados pela criança em palavras e frases plenas de sentido, vão sendo inscritos os códigos da cultura, valores que regem as relações sociais entre as pessoas. A compreensão da concepção de infância e linguagem repercute nas práticas pedagógicas. Nesse sentido, o Currículo Municipal de Educação Infantil cita que, na época da primeira infância, que se inicia com o nascimento do bebê e segue até os 3 anos de idade, todas as aquisições das crianças dependem da influência imediata dos adultos. Isso ocorre porque o desenvolvimento é resultado da apropriação da cultura, que, por sua vez, demanda da mediação do adulto. Nesta vertente, assevera-se que para compreender o conceito de linguagem, assim como responder às demais questões propostas, é necessário intervir e participar do desenvolvimento das crianças. De acordo com autores como Vygotsky e Bakhtin, analisar seu desenvolvimento e agir com intencionalidade, visto que é na fala da criança que observamos o gesto sonoro, se emancipar do gesto manual, assumindo aos poucos uma posição predominante no uso da palavra plena. Vygotsky, ao estudar a relação do pensamento com a palavra, cita que o pensamento acontece como uma totalidade e num só momento, mas, para que ele se torne uma realidade para um ouvinte qualquer, é necessário desenvolvê-lo numa sequência de palavras, ou seja, o que culmina na organização da linguagem oral. A categoria básica da concepção de linguagem em Bakhtin é a interação verbal. Para ele, toda enunciação é um diálogo que faz parte de um processo de comunicação ininterrupto. Bakhtin destaca que a compreensão da linguagem se dá a partir de situações como uso da linguagem que fazemos na vida cotidiana e como interação verbal.